Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Eu vou chamar agora o Adriano para comentar. Oi, Adriano, tudo bem? Muito bem-vindo. Porque acho que é importante a gente falar, né, Adriano, que uma coisa é a livre manifestação de pensamento e liberdade de expressão, e outra é o ataque a instituições e depredação de patrimônio público. Como separar essas duas condutas num caso como esse? Bom, boa noite, Rosana, Fabiana e Emerson, bem-vindo aqui à bancada. Veja, Rosana, tudo que tanto Fabiana quanto Emerson colocaram já dão assim, uma visão jurídica da situação. Em primeiro lugar, enfatizar sempre a nossa solidariedade às instituições, tanto ao Congresso Nacional quanto ao Supremo Tribunal Federal, e no que houve alguma coisa no Palácio do Planalto, mas as instituições democráticas, quando você ataca daquela forma, você ataca não apenas um prédio público, mas um símbolo também institucional. E nós somos de uma época, o ser humano na linguagem ele é formado por símbolos. Nossa forma de se comunicar, nossa forma de interagir, nossa percepção sobre o mundo é formada por símbolos. E as instituições, elas têm uma natureza simbólica também, quando representam republicanamente o próprio Estado de Direito, o Estado democrático de direito. É por essa razão que nós não devemos, eu sempre disse aqui no programa, nós somos cidadãos, nós não somos súditos. Nós temos numa democracia representantes eleitos que servem ao povo, não se servem do povo e não são soberanos. E é por isso que também nós estamos no Estado democrático de direito. Então, essas coisas se conjugam. De um lado, nós não temos, simbolicamente, numa democracia, ninguém acima da lei. As instituições republicanas, elas devem ser protegidas porque representam também a democracia, ao mesmo tempo em que elas, instituições, devem observar e se submeter ao primado da Constituição e das leis. É assim que funciona. Quando nós tivemos esses atos de domingo, nós tivemos, na verdade, um ataque à democracia também. Não porque se atacou apenas as instituições ou os prédios, como eu disse, mas porque se ataca a própria lógica do sistema democrático, que é um convívio harmônico, pacífico, dentro do que o Estado de Direito preconiza. Esse convívio social e esse convívio institucional, ele é salutar, ele é necessário e é o que também, aqui temos dito sempre no programa, nos afasta da barbárie. Então, o que houve ali foram atos de barbárie. Não se pode justificar ou aceitar uma invasão ao Congresso Nacional, e aliás que estava em recesso, e ao Supremo Tribunal, cujos ministros estavam de férias, né, dentro do recesso judiciário, depredar o patrimônio público, simbolicamente atacando, portanto, as instituições, e isso são atos criminosos a ser colocado e a ser comprovado. As materialidades existem, é preciso que existam essas materialidades apontando individualmente para pessoas que venham a ser sancionadas respeitando o devido processo legal, não é, o contraditório, a ampla defesa e, portanto, contra elas sejam produzidas provas com materialidade, com elementos, porque você não pode fazer uma aplicação de sanção a granel. Né? Olha, você estava lá, então, como disse o Emerson, todas as condutas das mais graves eu catalogo e vou aplicar a todos por igual que estão ali. Isso não faz o mínimo sentido. Fabiana bem colocou essa necessidade de individualização da pena, isso é primado civilizatório do direito penal. Eu tenho também dito aqui por diversas vezes que o direito penal ele não serve ao Estado como instrumento de punição. Ela serve ao indivíduo, ao cidadão, como proteção para a persecução criminal, no sentido de que a persecução criminal ela se dará nos termos e modos previstos em lei. É para isso que o direito penal existe,
desde os delitos e da penas. Quer dizer, nós não temos, repito, soberanos, imperadores, que autoritariamente possam impor direito sancionatório como queiram, e na medida do seu desconforto, na medida até da sua justa raiva. Mas nós não podemos punir as pessoas por covardia, por covardia, por omissão, por negligência não culposa ou que não tenham a ver com os atos diretos, mas simplesmente porque estavam ali vestidos de amarelo, do lado de fora, eventualmente em protestos, e você pune por igual todo mundo, como se todos tivessem praticado aqueles atos, não só antidemocráticos, mas em alguma medida terroristas. Então, o que é que a gente precisa ter cautela? E aí, Rossana, venha em prol da sua pergunta. É o seguinte, é que depois desses atos, o ministro Alexandre de Moraes, através de um requerimento da AGU, em decisão monocrática, proibiu novas manifestações, em uma decisão que não fixa o prazo dessa proibição, não diz de que manifestações se tratam, se são aquelas apenas que digam respeito ao que teria sido convocado por alguns recentemente, publicamente contra a questão da votação eletrônica ou de decisões recentes em função do dia 9, não define critérios e simplesmente, como se fosse uma norma geral e abstrata, portanto, uma lei ou uma decisão de processo objetivo, manda para o guarda da esquina, dá a ele o munus de prender qualquer um. Então, o problema dessas ordens, inclusive, não só quanto ao conteúdo, não só quanto aos prazos definidos, não só quanto ao seu nível de abstratividade, é que ele empodera o guarda lá da esquina a prender os seus desafetos. Olha, eu vi alguém caminhando aqui na rua com camisa amarela, eu prendo, porque isso é uma manifestação antidemocrática, lá não está definido. Então, para não correr o risco de sofrer sanções pessoais, porque é preciso também dizer, Rossana, o seguinte, que muita gente vai, inclusive, agir por medo. Observe, nós tivemos um secretário de Segurança Pública com decreto de prisão preventiva. E aí, por quê? Porque teria agido omissivamente, não teria atuado, mesmo estando de férias, inclusive, nos Estados Unidos. E aí, observe, o que é que acontece? Lá na ponta, quando sai uma ordem dessa, a primeira coisa que algum agente público vai pensar é na sua própria pele. E se eu for o próximo a ser preso? Nós passamos a ter aí um regime policialesco. Então, como eu não quero ser preso, eu vou usar o poder de polícia e o poder persecutório para sair prendendo todo mundo. E a história do prende se arrebenta, né? Esse é o grande risco que o dia 9 vai gerar na nossa democracia. Então, se de um lado nós devemos ser veementes na censura clara e no repúdio aos atos de invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, da destruição do plenário do Supremo Tribunal Federal, na destruição, inclusive, de gabinetes, nós devemos também ser bastante enfáticos na defesa do primado da Constituição. São justamente nos momentos mais duros da democracia em que ela é testada que as instituições democráticas devem funcionar contra a barbárie, não se tornando uma barbárie. E essas instituições democráticas, elas funcionam respeitando e se pautando pelo primado da Constituição Federal e observando rigidamente as normas, quer de direito material, quer de direito processual penal. E é algo que a consequência desses atos só acho que piorou ainda mais a situação, né, Fabiana? Algo que você já tinha falado em vários programas no ano passado, especialmente, que ninguém queria que se chegasse a essa anarquia, que foi essa confusão, enfim, esse quebra-quebra. Você já tinha falado sobre isso outras vezes, e quer dizer, a consequência disso é muito pior. Foi como o Emerson disse, não adiantou de nada,
e agora talvez até tenha piorado a situação, porque a resolução das eleições lá que a gente achava que era temporária, agora não só se estendeu em tempo, mas também em abrangência, né? É preciso observar também como que estão reagindo as nossas instituições em relação aos fatos. Então, eu vou trazer aqui uma parte do voto do ministro André Mendonça em relação ao afastamento do Ibanez, né, o governador do Distrito Federal, em relação ao processo de intervenção, porque veja como está complicada essa situação. Muitos outros governadores agora estão com receio que, repentinamente, por exemplo, até atos da esquerda ou da própria direita, mas pessoas aí que façam a opção de vandalismo, acabem entrando para, na Leste, por exemplo, vou dar exemplo daqui de São Paulo, que é onde eu conheço, para justamente cavar, né, uma intervenção e um afastamento de governadores. E ele traz aqui algo que eu acho importante, então vou repassar aqui, abre aspas, para o ministro André Mendonça, na votação ali que teve a respeito da intervenção. Ele disse que não há indícios de que atos tenham sido praticados conforme exige a lei por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito, raça, cor, etnia e religião. Essa lei que ele está mencionando é a lei de terrorismo, e realmente ela é taxativa. Então, dificilmente você pode ver esses atos como alguma outra coisa, mas o terrorismo, como diz a nossa legislação brasileira, realmente não existe, ele está correto. Lembrando que essa votação já foi concluída, foram 2 votos a 9, e os 2 únicos ministros que divergiram foi o André Mendonça e o Cássio Nunes. Eu vou só continuar, que tem mais outra parte que eu acho importante. Não há referências elementares inafastáveis do conceito legal de terrorismo, adotado no Brasil, no artigo 2 da Lei 13.260. Lembrando que essa Lei 13.260, todos estão sendo enquadrados nesta lei, todos os presos, os 1.800 alguma coisa, estão enquadrados nesta lei. Então, veja que o ministro fala, eu concordo com ele, porque você não encontra os critérios objetivos, e aí ele conclui, né, que todas as referências fáticas indicam atos motivados por razões de natureza político-ideológica, que acho que até não existe nem a esquerda aqui para discordar. E a decretação da intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, ao meu ver, né, aqui lembrando que é aspas aqui do André Mendonça, ao meu ver, torna desnecessária a medida que, aliás, reveste-se de extrema gravidade, pois aplicada em desfavor da autoridade de máximo poder do executivo da unidade autônoma da federação. Concordo aqui, e ainda depois tem uma ressalva, ele dizendo que também não seria matéria para ser julgada no STF, seria no STJ, também concordo. Então, esses apontamentos, quando a gente fala, né, quando a gente puxa um voto de um ministro ou de outro, eu mesma já peguei votos aqui do ministro Alexandre de Moraes, que ele estava dizendo uma coisa e não estava dizendo o que a mídia estava falando. Então, a gente precisa olhar os votos até, para ver se realmente porque a mídia militante também tem feito esse desfavor ao país em deturpar entendimentos, em deturpar situações, e agora, o resultado também de acolhimento dessas pessoas, de individualização da pena, de lembrar que nós temos em vigor Estatuto do Idoso, que a questão de não nos interessa, né, como advogados, inclusive, se consegue fazer audiência de custódia, que diz a lei, quando não se consegue, solta-se, né? Então, deveria valer. E a pergunta que a sociedade está fazendo, eu vou transmitir, porque quem sabe uma autoridade nos ouça, é uma pergunta fazendo um paralelo. E se fosse apreendidas ou presas, detidas 1.800 pessoas que moram num morro, por exemplo, dos morros do Rio de Janeiro? O que aconteceria nesse galpão? E sim, foi mostrado, não é uma colônia de férias, como disse o ministro Alexandre de Moraes, nem tem que ser, mas tem que ter condições dignas, né, que não violem, inclusive, o pacto, os pactos que nós somos signatários como a Convenção de Genebra. Então, ali, a gente é sabido, porque foi denunciado, sim, que tinha idosos, tinha criança, tinha até cachorros ali no meio, que era pets de pessoas que estavam ali, tinha também
ficaram sem alimentação, a alimentação chegou muito mais tarde, ficaram rodando com essas pessoas nesses ônibus, muitas pessoas desmaiaram, passaram mal, existe sim a entrada de pessoas nos hospitais, só os óbitos que não foram confirmados, ao contrário, né, disseram que foi atendido, mas, por exemplo, hoje ainda existem pessoas que estão desaparecidas, as famílias estão procurando e não consta nas listas de detidos ou de que foram ouvidos. E a última notícia, por exemplo, de uma das pessoas que chegou para mim através de um grupo de advogados, ela tinha uma foto nesse ginásio aí da academia de polícia. Então, onde está essa pessoa? Olha só aonde nós chegamos. E isso já estava sob tutela do Estado. Então, o Estado tem que responder pela vida desta pessoa, independente se ele faz parte ou não das pessoas que vão tomar aí esses crimes absurdos. E a gente precisa lembrar que o judiciário nunca julgou nenhum crime dessas leis que são novas, né, que foram introduzidas no nosso ordenamento jurídico em 2021. Então, agora que nós vamos ver como que o STF vai se comportar. Ao meu ver, não tenho nenhuma dúvida, parece que vai permanecer, no máximo, aí a discordância de 2 ministros, porque a gente já entende que eles estão votando realmente em bloco, e isso também nos dificulta, porque é difícil colocar algo divergente e legal, e isso está reverberando tanto que os advogados também que estão defendendo essas pessoas, e muitos estão lá pro bono, estão com medo e receio, e isso eu não acho, isso que eu acho muito preocupante, porque a gente não tem as prerrogativas garantidas, mas com medo de perseguição, e eles não estão equivocados, nós estamos num estado diferente das coisas, o Brasil, de 2 meses, 1 mês atrás, não é o mesmo, justamente porque essas decisões agora estão em cascata, e existe uma série de medidas judiciais que, ao meu ver, violam uma série de outras normas e regras e leis vigentes no Brasil. Inclusive, eu acho que daria até para ensejar aí nos crimes de tortura e de abuso de autoridade. Então, existe sim essas 2 discussões no mundo jurídico, e isso não pode ser calado, porque a discussão acadêmica e técnica, ela só vai engrandecer a tão falada democracia, porque não existe democracia sem o livre exercício da advocacia e das discussões pertinentes técnicas. Espero que nós não sejamos punidos por estarmos divergindo de alguns pontos, de alguns ministros, e tentando aqui sempre levar a ordem, a moral, a ética, o que é justo e o que é pertinente às discussões que a sociedade realmente precisa para solucionar esses problemas, para que a gente não tenha uma guerra civil ou um caos social provocado por esses agentes políticos. Bom, eu vou passar agora a bola para o Emerson, para falar justamente de rede social. Quer dizer, hoje as redes sociais têm um alcance imenso, especialmente para convocar quem quer participar de manifestações. Ao mesmo tempo, a gente sabe que já há algum tempo a rede social virou uma questão delicada, com perfis sendo bloqueados, canais desmonetizados. Como que você vê essa influência, Emerson, num ato como o do último domingo? E mais, as possíveis consequências. O que eu quero dizer? Os manifestantes de fato produziram provas contra si quando postaram os vídeos do quebra-quebra? Sem dúvidas, Rosana. As redes sociais, elas tiveram um impacto profundo, né? Isso é inegável. E é óbvio que o pessoal vai acabar ali utilizando isso como um meio de fazer, né? De fazer essas convocações, essas maluquices aí, né? O problema é o seguinte: a partir do momento que até aí que fica uma questão até do dolo, né? O que essas pessoas queriam fazer lá, né? Porque se fosse, obviamente, eu entendo dessa maneira, se elas tivessem de fato a intenção, né, ou seja, o dolo, a intenção de cometer um crime, não me parece lógico que a pessoa vá simplesmente numa rede social e fale: olha, estou organizando para uma prática de um determinado crime, vamos lá todo mundo, porque ela sabe, obviamente, que isso teria consequências, né? Então, é óbvio que a questão das redes sociais, quando o pessoal resolve fazer por lá, é ruim, né, porque acaba produzindo prova contra si mesmo, mas também não pode haver uma distorção dessas provas, né? Eu, francamente, até por uma obviedade, né, ninguém vai se auto-incriminar ou dizer que vai cometer um crime, salvo raras exceções aí que de vez em quando acontece, né? Que a pessoa fala que comete um crime de ameaça, injúria, calúnia e difamação. Agora, ela por si só fazer uma convocação em rede social
para fazer uma manifestação, eu acredito que até tenha sido até uma certa inocência delas, né? E é até curioso, Rosana, porque uma coisa que eu conversei com alguns advogados que estavam fazendo o atendimento dessas pessoas lá em Brasília, e eles falaram que muitas dessas pessoas, elas falavam, olha, mas eu não acho que eu cometi nenhum crime, eu simplesmente fui lá manifestar, e enfim, ela alega um desconhecimento da lei. Só que aí é importante a gente deixar um parênteses aí para o pessoal, que nenhuma pessoa, ela pode alegar desconhecimento da lei, né, e descumpri-la. Ah, eu não conhecia a lei, eu fui lá descumprir. Bom, era no mínimo plausível, né? Acho que faltou até uma certa racionalidade do pessoal, né, e uma cautela, até antes de iniciar qualquer ato, de analisar a situação, né, ver o que isso poderia ocorrer, né? Obviamente, uma manifestação pacífica, se o pessoal tivesse, por exemplo, ficado na praça lá dos Três Poderes, quieto lá, fazendo suas manifestações, com bandeiras, com cartazes, tudo bem, não ia ter problema nenhum, eu até apoio, não tem problema algum essa manifestação. O que não pode é as pessoas se deixarem levar, né, por aquele sentimento de emoção ali, dessa coisa, eu não estou conformado com uma determinada situação, não consigo resolver de outra forma, eu vou lá simplesmente e faço uma loucura, né, e acaba cometendo e incidindo em delitos. Então, infelizmente, muitas dessas pessoas vão acabar, não tem como se socorrer a esse subterfúgio, né, essa linha de que eu não sabia que era crime, eu nem conhecia essa lei é nova, porque a própria legislação já noticia isso, né? Que as pessoas não podem alegar desconhecimento da lei para se eximi-lo de cumpri-la, né? Então, é óbvio que tem essas questões. Então, sobre isso que você está dizendo, eu vou quebrar aqui um pouquinho só sistemático para dizer o seguinte, veja, tem uma questão aí que é básica, que é o seguinte, quando a gente educa os filhos, quebrar na nossa casa já seria algo que teria uma reprimenda, né? Ninguém pode alegar que vai invadir um prédio público e não saber que aquilo não pode. Você pode. A questão da manifestação é isso, sabe, Emerson, que me parece claro. Quem se manifesta lá fora, pedindo o que for, ou, enfim, exceto aquelas questões que até o querido André Oliano, que fez parte dessa bancada, né, publicou recentemente nas redes sociais dele, quer dizer, a gente já discutiu isso aqui com Fabiana e ele, o que é delito, se você vai e pede, por exemplo, o socorro das Forças Armadas contra as instituições. Hoje tem uma norma expressa sobre isso. Tanto que, Emerson, só para terminar esse meu aparte, é o seguinte, naquela época se dizia, olha, não peça SOS. Se discutia isso em rede social. Não peça invasão das Forças Armadas ou um golpe, ou uma coisa que o for, porque é crime. Então, isso era uma discussão que se tinha. Parece que a gente tem que cindir aí para dar uma clareza, que é o seguinte, quem invadiu não tem como alegar desconhecimento de lei. Quem invadiu sabendo que estava praticando um ilícito. Pode não ter ideia da gravidade de ter o risco de uma sanção muito longa, mas a ninguém é dado dizer que não tinha noção de que aquilo não era um ato adequado e não era um ato criminoso. Exato. Desculpe, viu, Emerson? Era não, só imagina. esse corte que eu achei importante. Não, importante e assina embaixo, Adriano, eu acho que é por aí mesmo. Só que eu só estou pontuando a questão em relação à pergunta por ter sido comentado a respeito das redes sociais, né? E é realmente estranho, né? Ou a pessoa é muito ingênua ou ela tem uma ignorância meio exagerada, né? Porque, olha, estamos indo para Brasília para invadir o Congresso, é uma coisa meio maluca, né? Não sei se teve essa informação, não tive acesso a esse processo, mas a imprensa tem veiculado algumas informações noticiando, né, que as pessoas estavam combinando em grupos, até no Facebook parece que havia pessoas lá combinando, chamando as pessoas para ir para Brasília, né? Agora, tem que ser apurado de fato, né? Infelizmente tem uma outra questão que tem que ser apurada. Se de repente uma pessoa fala, olha, a gente tem um grupo aqui na minha cidade, eu gostaria de fazer uma manifestação e foi voluntariamente, etc., é uma coisa. Se havia também pessoas organizando essa situação para fazer um quebra-quebra lá, a situação também já muda, né? Então tem que ser apurado isso com calma, e eu só acho estranho as pessoas fazerem isso através da internet, né? E eu volto a dizer, o pessoal tem que ter uma dimensão, primeiro, né? A internet, acho que assim, dos crimes que existem hoje, nenhum
deixa mais rastro do que os crimes cometidos através da internet. Existe uma certa ilusão de que a pessoa vai lá, eu vou lá e depois eu apago, e tá tudo bem, etc. E tenta criar uma sensação de autoproteção que na verdade não existe. A internet deixa rastro. A internet tem como a gente localizar. A internet tem como pedir quebra de sigilo do IP. Na verdade, o IP não é nem sigiloso, mas fazer a identificação do IP. Através do IP, chega no telefone da pessoa. Através do telefone, chega no endereço da pessoa. Existem alguns mecanismos que tentam ocultar, como, por exemplo, um proxy, um DNS, alguma outra coisa que a gente coloca lá, né, um VPN, mas mesmo assim, em algumas situações, é possível identificar. Então, as pessoas têm que ter consciência de que a internet não é, de fato, um lugar... eu posso fazer tudo. Né? Aqui não tem lei, eu vou lá e apago, e outra. É até uma burrice, literalmente, né? Utilizar a internet para esse tipo de coisa e deixar rastros, que vai ficar, os rastros vão ficar. Né? E lembrando o seguinte, muitas vezes as pessoas até publicam uma coisa e depois apagam, mas às vezes a pessoa que, por exemplo, é ofendida, ela já correu lá com o advogado e fez uma ata notarial. Né? O que é isso? Vai no cartório, registra a existência daquele conteúdo, mesmo que se ela apagar depois, ela vai responder. Ela pode responder porque, independente dele ter apagado ou não, já foi certificado a existência daquele conteúdo em determinado período, etc. E independente se ele apagou ou não, já está certificado. Então, através disso, a pessoa pode acionar o outro, né? Então, é importante que as pessoas tenham noção, né, e até uma certa educação para usar a internet, né? A decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastamento do governador Ibanez, que, aliás, é uma temeridade jurídica, o voto do ministro André Mendonça, ele, nesse sentido, é uma aula para a história, e é preciso dizer que essas decisões ficam para a história. Esse voto do ministro André Mendonça, que Fabiana nos leu, é um voto absolutamente de um magistrado, prudente, grave, de acordo com as circunstâncias, mas observando a Constituição Federal. Preciso deixar claro, quando tanto o Emerson faz as colocações que tem feito, a Fabiana aqui, eu próprio, Rossana, a gente faz, inclusive, por uma razão. Se nós não separarmos o joio do trigo, alguns que exageraram na condução das suas manifestações políticas, todos pagarão e a democracia é destruída por dentro. Então, é fundamental a gente deixar claro aqui que as manifestações políticas, todas elas são legítimas e garantidas e protegidas pela Constituição Federal. Não existe democracia sem liberdade de expressão, não existe democracia sem liberdade de manifestação, não existe democracia sem as liberdades públicas protegidas, inclusive as garantias do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, das prerrogativas dos advogados. Não há ampla defesa sem as prerrogativas dos advogados serem protegidas e sem que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, cumpra o seu papel de proteger, brigar, lutar pela defesa das prerrogativas da advocacia. Não existe, nem no julgamento de Nuremberg, os nazistas deixaram de ter a sua defesa plena. Nem no julgamento dos nazistas presos, por exemplo, em França, que foram julgados em França pelos tribunais franceses, fez um papel duríssimo de proteção daqueles ali acusados. Fosse porque fosse a razão, quem é acusado tem que ter direito pleno de defesa. Tá certo? Aliás, até o atual presidente da República teve. Esse é o papel da advocacia. Não existe, seja para quem for, não existe como nós falarmos em Estado de Direito, em democracia, sem que os advogados tenham acesso aos autos, sem que os acusados tenham acesso à nota de culpa, sem que se saiba de que são acusados, sem que o juiz da custódia saiba, inclusive, a individualização das condutas. Como é que ele vai fazer uma audiência se não tem elemento nenhum? Não, esse aí que foi preso, não, ele foi preso a granel, estava no rodão, foi preso de barrigada. Não pode. Isso é muito grave. Então, nós temos que ter clareza da gravidade do momento. É nesse instante em que a democracia está sob tensão, que com muito mais razão as instituições democráticas devem preservar
a aplicação da Constituição e da legislação. Por essa razão, esse voto que Fabiana leu do ministro André Mendonça merece aplausos, porque ele consegue ter a racionalidade, a clareza, o equilíbrio de apontar, de um lado, a gravidade das condutas e a necessidade de medidas duras de investigação e punição, e, de outro lado, o primado da Constituição e das leis. Sem isso, Rossana, estamos na barbárie. E aí, em nome da democracia, se vilipendia, se destrói a própria democracia por dentro.